Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Leonardi. Eu sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, sou pós-graduado e tenho título de médico do esporte. Trabalho bastante com medicina esportiva, medicina regenerativa, sou cirurgião de joelho e tenho trazido aqui como utilidade pública, né, para o público meu em geral, meus seguidores, há muito tempo a questão da artrose, né? A artrose, ela é ainda um grande tabu, né? Muita gente recebe o diagnóstico de artrose e acha que a vida acabou, que não pode fazer nada, tem que ficar em casa, não pode nem piscar, porque senão vai piorar a doença. Infelizmente, alguns colegas da área da saúde ainda acham que o lugar de quem tem artrose é ficar dentro de casa, e a ciência tem provado cada vez mais que é o contrário. Quem se trata de artrose, mesmo que mantenha sinais radiográficos, sinais na imagem da doença, quanto mais a pessoa treina e um treinamento dentro daquele limite fisiológico dela, mais a gente posterga, a gente desacelera a doença. Então, tenho martelado muito nisso, né? Baseado na ciência, sempre baseado na ciência, e tenho trazido convidados aqui para a gente conversar. O professor Ronaldo Pereira, seja bem-vindo, professor. Sou Ronaldo, sou educador físico, há um monte de anos, já desde 89, sou preparador de pessoas já há 35 anos e atuo como treinador particular já há 25 anos, cuidando de pessoas de todos os tipos, desde aquela pessoa que quer simplesmente ganhar massa muscular, que ela quer emagrecer, ou aquela pessoa que tem uma condição especial, que tem uma artrose, que tem uma condropatia, que passou por uma cirurgia, que precisa de um treinamento, e que hoje, devido à ciência do esporte, já se movimenta muito mais. Isso que mudou muito, né, Adriano? Um tempo atrás ela tinha que ficar em casa, o máximo era uma hidroginásticazinha, e hoje ela cai para a sala de musculação. Isso é sensacional. Ronaldão, vamos lá, vamos falar do que interessa aqui, né, sobre musculação, né, porque assim, muita gente acaba recebendo um diagnóstico de artrose e muita gente nunca treinou, né, muita gente acaba entrando na academia, às vezes com uma cartinha do ortopedista, chega lá na academia e nunca fez nada, né, tem até muita gente com preconceito, porque chega lá, a molecada se olhando no espelho, vendo a barriguinha tanquinho, aí chega às vezes pessoas que nunca fizeram nada, e quando o médico fala para ela fazer alguma atividade física, vem à academia. Como é que você avalia uma pessoa que nunca treinou, uma pessoa que tem artrose num quadril, num joelho? Como é que você avalia essa pessoa inicialmente? Então, essa pessoa normalmente ela já tem uma idade mais avançada. Então, o ambiente para ela já parece no primeiro momento hostil, né? São pessoas que trabalharam a vida toda e se abstiveram daquele ambiente. Chegam lá, é uma música que elas não gostam de ouvir, é um ambiente que elas não estão acostumadas a frequentar, então você tem que acolher primeiro essas pessoas. Primeiro você faz todo o acolhimento, procura deixá-las mais à vontade. Você tem que convencê-las de que aquele é um momento que passa, aquele momento desagradável, ele vai ser superado. E aí você faz toda uma avaliação postural. O que está acontecendo com aquela pessoa, de repente ela chega com a cartinha, e ela até leu a cartinha, ela te fala, olha, eu tenho artrose grau 2, grau 3, ela não tem a menor ideia do que significa, mas ela sabe te dizer. Então você tem que trabalhar aquela pessoa, primeiro o emocional dela, o psicológico dela completamente abalado, porque ela tem medo do movimento, né, a tal da cinesiofobia, e você precisa que ela entenda que é preciso começar, e que o primeiro mês sempre é difícil. Se ela vencer o primeiro mês, o segundo mês é um pouco menos, o terceiro ela vai consolidando. No sexto mês, se ela chegar até ali treinando, ela não para mais, porque ela já vai estar colhendo benefícios. Então você precisa identificar o nível de dor que aquela pessoa tem, o desconforto que ela tem, se ela tem um desconforto acoplado, se ela tem uma comorbidade, se ela tem uma diabetes, se ela tem uma pressão alta, o nível de colesterol está alto, ou se é simplesmente uma cinesiofobia associada a tudo isso. Mas você precisa mostrar para ela que existem possibilidades de que, se movendo, ela vai conseguir ter melhora. Então, se você recebe essa pessoa dentro desse protocolo e você precisa dela para que ela continue, dá certo, Adriano. Tem dado muito certo.
E como é que você lida? Porque assim, a gente viu que a musculação ela mudou muito dos anos 80. Eu sei que você pratica desde os 16 anos, você é da época do Arnold Schwarzenegger, né? Acho que antes. E mudou muito a Mudou. questão da musculação de lá pra cá, o conceito, né? Antigamente o cara tinha que carregar muita carga, Sim, etc e tal. E como é que você lida com a questão dor, né? Porque a pessoa que tem artrose, o carro-chefe, o principal sintoma da artrose é a dor. Como é que você consegue fazer um treinamento para fugir da dor de determinada pessoa? Então, primeira coisa, você precisa ensinar. Eu trabalho muito com educação, né? Sempre estou corrigindo postura. Estufa o peito, encaixa o ombro. Tudo que a gente vai fazer dentro da academia precisa partir de um pressuposto de que a postura esteja correta. Não vale a pena sacrificar a postura para você melhorar a amplitude, a carga, nada. Então, parte-se de um pressuposto de postura. O tempo todo batendo em cima disso. Postura, postura, postura. Depois, eu trabalho com 3 princípios. Primeiro, amplitude de movimento. Segundo, cadência. Por último, a carga. Tem uma pergunta que você usualmente faz às pessoas que vêm aqui, que é assim, quanto mais carga, melhor? E eu ia te fazer essa pergunta. Pois é, então já estou me deu um adiantando. spoiler. Então, assim, normalmente as pessoas, não, já se sabe, eu vou te dizer, eu vou hoje na contramão, mas me dá um tempo para eu provar minha resposta. Eu vou te dizer que sim, mas olha bem. Partindo de um protocolo onde a quilagem, onde a carga não é o mais importante, mas é o último numa escala de valores, então se eu tiver uma postura correta, se eu tiver uma amplitude adequada, uma cadência estabelecida, dentro desses critérios, a melhor carga possível, respeitando aqueles fatores que a precedem. Eu não posso partir da carga, mas, por exemplo, eu ajustei a postura, numa cadeira extensora, eu consegui um arco de movimento sem dor, normalmente dos 90 graus, que é o início do movimento, até metade dele, até os 45, ela não tem dor, lindo. Uma cadência estendendo e flexionando, voltando em 3 tempos, muito bom. Se eu coloco uma carga muito abaixo, se eu coloco uma única plaquinha, talvez ela faça 60 repetições. Então, dentro deste protocolo, eu preciso, obedecendo a ciência, obedecendo este protocolo, entender que, olha, vamos fazer entre 20 e 30, eu tenho que ajustar uma carga para 20 ou 30 repetições, para que ela não faça 60 ou faça 30, se ela pudesse fazer mais. Então, dentro deste protocolo, a melhor carga. Então, a carga aí, ela é importante. Entendeu? Entendi. Se a gente pega só a carga, vamos partir da carga, a gente naufraga. Entendi. Mesmo para quem treina somente hipertrofia hoje. Tem um sloganzinho que é interessante. O atleta de força, que treina com cargas acima de 90%, ele manipula 200 quilos como se fossem 200 gramas. Mas nós, na academia, manipulamos 200 gramas como se fossem 200 quilos. A forma como a gente faz é muito importante. Se para nós é importante, quanto mais para quem está acometido de uma limitação artrogênica. Entendi. Entendeu? Mas vamos lá, a pessoa desenvolveu dor, né? Numa cadeira extensora, por exemplo. Você insiste então, ou não? Quantificar essa dor é difícil. A gente tem a escalinha de Borg ali, né? Até gaguejei porque se houver um pequeno desconforto, ele é natural, porque ele vai diminuindo. Agora, se for aquela dor que incomoda, isso tem, cada um tem o seu limite. Não dá para insistir. Não vale a pena insistir. Você tem que primeiro, você tem que ganhar aquela pessoa. Não vale a pena insistir naquela dor. Não vale. Você tem opções de trabalho. A gente falou de uma cadeira extensora? Sim. Primeiro que a cadeira extensora é o último dos equipamentos que eu vou usar. Partindo de um princípio de especificidade, ela é pouco interessante. A gente não usa a extensão simples de perna, monoarticular. Só com o joelho. Exatamente. Entendi. Mas um leg press, ele tem uma transferência maior, ele simula um agachamento. Sim. Um agachamentozinho, você vai inserindo a pessoa e ela consegue uma angulação sem dor. Então, a cadeira extensora, ela já é mais suscetível à dor exatamente por isso. Ela depende só do joelho. Sim. Então, o nível de desconforto e dor na cadeira extensora é grande. Você tem que fazer o uso de mini band, fazer o estímulo do quadríceps, fazer a ativação dele sem carga. Quando você fizer isso, você vai ganhando a pessoa. Cada dia é uma vitória, Adriano. E a gente vai construindo aquela vitória tijolo por tijolo.
Entendi. Então, a cadeira extensora, num trabalho de fortalecimento de musculatura anterior, ela seria a última da escala, né? Só como a gente está falando para o público leigo, deixa eu só orientar algumas coisas. Existe um conceito chamado cadeia cinética aberta, que é quando você usa uma articulação só durante o movimento. Então, a gente está falando da cadeira extensora. A cadeia cinética fechada, quando aquele movimento envolve diversas articulações. Então, a gente falou do leg press, é uma cadeia cinética fechada. Você acha que a cadeia cinética fechada, um leg press, um agachamento, seria um pouco melhor para a gente começar esse fortalecimento? Acredito plenamente. Na verdade, falando em cadeia anterior, sim. Eu começaria o trabalho pelo fortalecimento posterolateral. Começaria sempre com trabalho de glúteo médio, não vai trazer desconforto, até porque ela não vai sentir dor nesse movimento. Mas ela não sabe disso, mas ela vai ganhar confiança. E com certeza ele vai estabilizar bem o quadril. Isso vai trazer benefício para o joelho. Falando de artrose ou de condromalácia, que é o estágio anterior, a chance de ter uma atrofia do glúteo médio é muito grande. Então você começa por um trabalho de glúteo médio, numa cadeira abdutora, você pode propor um trabalho de fortalecimento de isquiotibiais, tranquilo, você vai ganhando a pessoa. Ela vai falando, puxa, é possível fazer isso. Então, quando você chega no trabalho de ativação quadriceptal, ela já está acreditando na melhora dela. E isso é importante, porque se ela não acredita na melhora dela, não tem o que fazer. O Thiago Fukuda acho que disse exatamente sobre isso, não foi? Sim. E eu concordo com ele. Se ela não acreditar, Adriano, a gente não evolui. E é impressionante a quantidade de gente que vai para academia e que não tem noção de como o quadril é fraco, né? E aí você começa a explicar para a pessoa no consultório a relação de quadril, joelho e tornozelo, a pessoa fala, nossa, mas nunca ninguém me falou, mas realmente é verdade, você vê que o quadril tá fraco, né? Fala para mim dessa relação de quadril, joelho e tornozelo, como é que você faz com que o aluno treine e mantenha uma boa qualidade de movimento? Um trabalho interessante, entre outras opções, é o trabalho de propriocepção, que as pessoas comumente não dão valor. A pessoa, quando tem um acometimento, normalmente, estamos falando de artrose joelho, não é? Mas o eixo ele pode estar comprometido, às vezes, pelo quadril, às vezes pelo tornozelo. Não é? Pode ser que ela produza um valgo dinâmico porque ela tem a musculatura do glúteo médio enfraquecida, ou às vezes ela não tem o arco plantar. Quando ela tem o pé plano, o talos, que é o último osso ali antes da tíbia, ele se joga para dentro e ela faz o arco plantar. Para você conseguir uma estabilidade, o trabalho de propriocepção. Você pode fazer com que ela se equilibre sobre um dos pés, às vezes se segurando no início, depois soltando, sobre uma superfície estável, depois transferindo ela para uma superfície instável, para um bozu, por exemplo. Então, esse trabalho de fortalecimento e consciência corporal, ele é fundamental, Adriano, ele dá muito bom resultado. Eu sei que uma vez que você adquire equilíbrio, você realmente o tem. Mas para essas pessoas é difícil. Você tem que fortalecer tanto a musculatura do tríceps sural, tanto o gastrocnêmio, que tem um trabalho fundamental na cadeira extensora, a gente vai falar depois sobre isso. O sólio, apesar de ser monoarticular, ele faz parte da estabilização. O tibial anterior, você precisa fazer esse tipo de trabalho. Se ela não tem o arco plantar, de repente, você fazer com que ela caminhe na ponta dos pés, você induzir que ela desenvolva um arco plantar. Então, todo esse aparato motor, se ele não tiver conjugado, não funciona. O uso de mini bands em todo o tempo, tanto para estimulação de quadríceps, estimulação de glúteo médio, fazendo o trabalho com ele ali nos dois joelhos, né? Ele produz um resultado muito bom, Adriano. Não dá para descartar. Você tem que sair um pouco do aparelho, um pouco da musculação trivial e usar o princípio da especificidade e pensar naquela pessoa. O treino dela é dela. O treino dela não é igual ao de ninguém. Uma coisa que é interessante, eu estava pensando esses dias. O treino, Adriano, você precisa vesti-lo. É como o banco do seu carro. Você chega e regula o banco do seu carro, a distância. Hoje, os carros, você regula o assento, o conforto lombar, você veste o banco do carro. O treino, você precisa vesti-lo. O treino tem que ser a sua cara, porque senão ele não funciona.
Entendi. É simples assim. E você acha que é possível, na sua experiência, a pessoa que nunca fez musculação, que acabou de receber diagnóstico de artrose, foi operado ou não, infiltração, passa por aplicação de corticoide, ácido hialurônico, os ortobiológicos hoje, essa pessoa ganhar força, por exemplo, uma pessoa acima de 60 anos? Com certeza. Mesmo sexo feminino? Mesmo sexo feminino. Olha que interessante, tem um trabalho, a gente falou sobre ele numa outra oportunidade. A pessoa, no caso, ela não tinha uma limitação artrogênica, tá certo? Mas ele começou a fazer exercícios a partir dos 73 anos e aos 93 ele tem 15% de percentual de gordura, 85% de massa magra e tem os marcadores de saúde de um adulto de 30 anos. Então, cada quilo de massa muscular, se aquela pessoa, ela precisa obedecer ao princípio da continuidade. Sim. Sabendo também que se ela parar, ela perde o que ela conquistou, o princípio da reversibilidade. Se ela conquistar 1 quilo de massa muscular, a vida dela toda muda. Muda, né? Muda, porque ela vai ganhar massa muscular, ela vai ganhar suporte mecânico, ela vai ganhar força, ela vai ter mexido o metabolismo da glicemia e dos lipídios. A vida dela toda muda. 1 quilo de massa muscular. Hoje em dia o músculo é considerado o órgão endócrino mais importante, Mais né? importante. Foi descoberto as miocinas, né, que tem efeito de reduzir pressão, melhorar a cognição e tal. Então, você fala em toda a live que músculo é vida, né? Músculo é vida. Aqui, vamos lá. A pessoa nunca fez nada. Sai de um nutricionista, do nutrólogo com uma receita cheia de coisas novas, suplementos, etc. Vale a pena já começar com isso? Para mim, não. Não. Na minha experiência, não. É como você assentar tijolo com massa corrida. Uhum. Ele faz parte do processo, mas não é de largada. Entendi. O seu corpo, pensa ele como uma tela em branco. Nunca treinou. É uma tela em branco. Qualquer coisa que você colocar lá vai colorir aquela tela. Não é ainda uma obra-prima. Mas quando estiver ganhando forma, a gente vai incrementando. Então, na hora H, tem muita coisa que funciona. A leucina funciona, o HM-beta funciona bem, a creatina funciona bem, a cúrcuma funciona muito bem. Curcumina funciona muito bem. E outras coisas não funcionam. Então, é interessante que as pessoas, elas têm essa noção, para quem olha de fora, entra numa loja de suplemento, você se perde, porque aquilo é um universo, até a gente que está habituado com isso tudo, você entra e fala, caramba. É uma indústria... Todos os dias são lançados produtos novos, e a grande maioria deles não funciona. Não funciona. Mas muitos deles funcionam, mas na hora certa. Então, você ter uma equipe multidisciplinar trabalhando, e isso é uma coisa que você faz com excelência. Os professores de educação física te amam, né? Porque você fala muito do educador físico. Sim, sim. Então, tem o médico, passou pelo físio, nós estamos na outra ponta do processo, mas se não atrelar o trabalho da nutricionista, ou do nutricionista, do nutrólogo, não funciona. Na minha assessoria, o pessoal fala, Ronaldo, você não manda um plano alimentar? Mando, mas é você que faz? Não, eu tenho uma nutricionista que faz. Tem que delegar, né? Você não pode se meter, né? De jeito nenhum. Mas você entende? Eu entendo, mas ela também entende de treino, nem por isso ela prescreve treinamento. Ela faz a parte da nutrição e eu faço a parte do treinamento. Não é assim? Sim. Ela sabe de tudo. A gente até conhece as coisas aí, mas ela tá por dentro. E ela tem um viés, ela tem uma minúcia no olhar muito melhor do que a minha. Entendi. Então ela precisa estar... Então, a suplementação que você acha que valeria a pena mais lá na frente seria a creatina, que segundo alguns estudos falam de 10 a 20% de aumento de força, né? Sim. E hoje em dia ela é suplementada de maneira contínua, né? Mais ou menos 3 a 5 gramas por quilo de peso, tem até algumas fórmulas. Uma coisa que tem que ficar muito claro para a população é que muita gente acha que a creatina pode prejudicar a função renal. É que, na verdade, a degradação da creatina na célula muscular, ela gera um produto, um lixo chamado creatinina, que é um dos marcadores de função renal. Então, não existe... Óbvio, se você começa a tomar creatina, vai aumentar a creatinina. Não quer dizer que seu rim não está funcionando direito. Eu já vi alguns, até podcasts de nefrologistas, dizendo que isso é um mito que caiu por terra. Mas tem que ser prescrito, porque eu vejo muita gente, principalmente mulheres, não sei se é a tua experiência, dizendo que tomam e cai cabelo, muda algumas coisas, né? Então, tem que ser prescrito, nunca por conta própria, né?
Tá. E creatina, desculpa te cortar, no dia que treina e no dia que não treina, Sim. ela é de depósito. Você não usa aquela creatina do dia para o treino, você usa ela para depósito. Você tem aí no corpo de 160 a 180 gramas já de creatina. Você repõe aquele depósito. Então, eu tenho que tomar antes do treino para usar? Não, você pode tomar depois, sempre acompanhado de um carboidrato, mas não precisa tomar antes do treino. Porque o grande problema que eu falo muito no curso, né, que eu bati muito na tecla quando eu gravei esse curso, é a questão de quem tem artrose fica muito fraco. Muito fraco. Tem um trabalho feito pelo pessoal do HC em São Paulo, com teste isocinético, aquele que você fica preso na cadeira e força máxima para empurrar, força máxima para trazer e tal. Em 2011 eu fiz um trabalho científico, na época eu coletei os dados do Corinthians, do futebol do Corinthians, o Ronaldo estava lá. O Ronaldo tinha 350 de pico de torque, extremamente forte para chutar uma bola. Os caras pegaram as senhoras operadas no HC e o pico de torque era de 50. Tudo bem que não é um jogador de futebol, mas é muito fraco. E aí o médico não prescreve atividade física e a pessoa mantém a fraqueza, a gente sabe que a fraqueza é gerador. E o grande problema hoje, por isso que eu estou montando lá no consultório uma coisa mais integrativa, né? Estou chamando médico de esporte para trabalhar comigo, já tem médico de esporte que trabalha comigo, porque entra o paciente com uma artrose, não é só o joelho, não é só o quadril, é o paciente inteiro. A gente não sabe se aquele paciente, se ele vai conseguir fazer um trabalho de fortalecimento. Eu tenho que ver nível de vitamina D, eu tenho que ver parte hormonal, tenho que ver se tem alguma comorbidade, que remédio que toma. É muito comum, não sei, depois eu quero saber a sua experiência, a gente ter que trocar ou conversar com o cardiologista e tirar o remédio de colesterol. Porque quem toma a classe estatina, é impressionante como a pessoa fica fraca, ela não consegue treinar, ela sente dor muscular. Até quem está assistindo, se quiser, tem 700 pessoas ao vivo agora, que se quiser falar a experiência aqui no chat, as pessoas, elas têm fraqueza. Você tem experiência com estatina? Tenho. Eu tive alguns alunos que vieram com o uso de estatina já usando 20 miligramas de estatina dia. E eles tinham fraqueza muscular, muita propensão à lesão, até antes do treinamento. E como não treinavam, então o nível de colesterol estava muito alto. Muito alto. Começou o treino começamos com 2 vezes na semana, passamos para 3 vezes na semana, chegamos a 4 vezes na semana com treinos devidamente divididos, separados por grupamento e tal. O nível de colesterol baixou, eles baixaram a dose da estatina de 20 para 10, um deles tirou. Teve controle de glicemia, tudo por conta do Que legal, por causa do treinamento, essa é a dose-resposta do treinamento. Não tem mágica, né? Sim. Você colhe o fruto de algo que você vai e semeia com continuidade. E sabe o que é mais bacana? As pessoas aprenderam a gostar do treinamento e a sentir falta dele. Isso é uma vitória. Sim, sem dúvida. Elas chegam resistentes, mas depois sentem falta. Falando, não acredito que eu senti falta e eu fui treinar no sábado, no condomínio. Você tá brincando? Não, me mandam foto. Tá aqui, vim treinar. Ganhei. Legal. Esse tá ganho. Legal. Ronaldo, a gente sabe, eu até falo para os meus pacientes no consultório que a musculação, a mesma máquina, a mesma academia, o mesmo bozu que pode ajudar, ele pode detonar a pessoa e agravar muito sintoma. Então, a gente está falando de artrose, mas a gente pega às vezes pessoas novas que entraram num ritmo de treinamento, geralmente sem treinador, e acabam se machucando, e às vezes lesões irreversíveis, às vezes lesões cirúrgicas. Eu opero muita cartilagem, então às vezes a gente pega a condromalácia que poderia ter sido evitada, né? E então tem a questão da qualidade do movimento para a gente fazer atividade. O intuito de hoje seria da gente discutir alguns exercícios, e aí eu queria usar a tua experiência para a gente discutir isso daí. A gente separou alguns vídeos, aí pedi para o pessoal da produção começar a passar os vídeos. Eu queria que você me dissesse o que tá certo e o que está errado cada vídeo aí. Antes de soltar o vídeo, deixa eu fazer só um comentário. Sim. Eu cuido de uma garotinha com condromalácia, ela tem 12 anos. 12 anos? 12 anos. Ela tem a altura de uma moça de 16, não vou dizer o nome dela, ela só tem 12 anos. Uma graça, menina, mas ela já está tratando comigo, está tratando com a físio, eu estou em contato com a físio, tá com edema ósseo na tuberosidade tibial. 12 anos, Adriano. 12 anos. Cuidar direitinho para não progredir, né? Que eu falo, a artrose começa na infância se não for bem cuidado. E né? você entendeu? Porque a gente olha, às vezes, uma pessoa lá na frente com 40, 50 anos. Não, ela tem 12 anos.
12 anos. É. Bom, vamos lá, vamos para os exercícios? Muito bem. Então, esse é um afundo. Dá uma pause para mim, por favor. Ótimo. Olha que interessante. Esse exercício ele tem uma compilação de erros, tá bem? Então, o que está acontecendo aqui, primeiro, a perna que está atrás, ela perdeu o eixo do movimento. Ela está completamente desalinhada ao tronco. Quando ela faz isso, ela sobrecarrega totalmente a perna que está à frente. E eu poderia falar da perna da frente agora, mas solta o vídeo mais um pouquinho, por favor. Aí, pode pausar. Ótimo. Era para entrar uma setinha vermelha. Solta, vamos ver se vai entrar, talvez no próximo. Aí entrou. Ótimo. Olha que interessante. Ele levantou o calcanhar da perna da frente. A perna de apoio, para que você consiga uma boa ativação quadricipital, a tensão é feita no calcanhar. E aqui já começa a importância da musculatura do gastrocnêmio. Ela tem que estar alongada o bastante, porque como ela se insere atrás do joelho, ela evita a translação anterior da patela. Nesse caso, olha o joelho como está proeminente. Ele ultrapassou a ponta do pé. É claro que ele exagerou um pouquinho, mas qualquer movimento semelhante a esse, que esteja ultrapassando o joelho da ponta do pé, ele está equivocado. É um movimento completamente inadequado. Então isso prejudica demais a articulação. Olha o ângulo de flexão nesse joelho. Então não adianta só falar, estou treinando agachamento, ou treinando... Isso é um avanço? Isso é um afundo. Afundo. O avanço é o afundo em progressão. Tá. Tá? Ok, então você vê, por exemplo, estou treinando a fundo. Não significa nada pra gente, né? Não. Você já ensinou alguém a fazer esse tipo de agachamento apoiando o joelho na parede para empurrar o vetor para trás? Então, eu não usei pelo seguinte, eu prefiro que ele não chegue na parede. Entendi. Eu prefiro que ele não chegue na ponta do pé. Ele vai mudar o vídeo e vai colocar agora, acho que o movimento certo para mim, por favor. Segundo vídeo. Isso. Para um pouquinho. Olha que interessante. Perna de trás. Alinhamento, coluna, perna de trás, ponta do pé, apoiadinho. Muito bom o movimento, muito bom. A coluna está retinha, a cabeça está reta. Ele tem ali uma carga axial completamente dominada. A carga axial é quando vem no sentido de cima para baixo, né? Crânio podálico. Pode soltar o vídeo, por favor. Aí vai mostrar o da frente. Olha que bacaninha. O joelho está bem alinhado ali ao tornozelo. Tá? Então, eu nem gostaria que ele chegasse na ponta do pé, Adriano. Por isso eu não uso nada contra a parede. Como educativo, quando a pessoa tem uma grande proeminência, ela tem dificuldade, eu já vi fazer isso. Eu nunca fiz. Porque, olha que interessante, eu vou puxar um gancho aqui. O movimento bem correto, ele tem uma grafia no cérebro interessante. Porque as pessoas, quando falam em memória muscular, elas não têm a menor ideia do que seja. E nada mais é do que uma automação do movimento. Quando você faz o movimento correto e você treinou por um tempo, aí você para de treinar, você volta, a melhor sequência neuronal para ativação daquela musculatura, ela é ativada. A melhor, a mais curta. Porque o sistema nervoso central, ele quer economia de energia. Então, dentre todas as séries que você fez, ele vai buscar as corretas. Então, quanto mais correto você treina, melhor a tua memória muscular. Menos gasto energia. Menos gasto energético. Interessante, hein? Muito bem. Esse vídeo já terminou? Esse vídeo terminou. E agora ele vai mostrar um movimento adaptado para quem tem artrose. Olha o arco de movimento como está reduzido. Ele está fazendo uma fase excêntrica bem lenta. Por que esse movimento é importante para quem tem artrose? Arco de movimento reduzido. Olha o movimento da perna anterior e o da perna de trás também, como ele está reduzido, Adriano. Ele não está chegando a 90 graus, ele está com 45 graus só de flexão. Então esse é um movimento que vai conquistando a pessoa que tem dor. Porque esse movimento mais curto, ele vai se tornando possível. Olha o alinhamento da perna da frente, o joelho alinhado ao tornozelo, sem nenhuma projeção. A perna de trás alinhada ao tronco, ele está arrumadinho na postura.
Muito bom esse movimento. Legal, até legal que a gente está com bastante gente online aqui. Agora bateu 800 pessoas. Eu queria depois a opinião, ver se o pessoal já sabia dessas diferenças aqui de agachamento, né? Como é que chama esse movimento? Afundo. Bom, você vê que eu não sou... Não, mas ele é um tipo de agachamento unilateral, você não está errado, não. Sim. Vamos passar outro vídeo? Pode ou você já terminou, ou ainda tem mais desse? Não. Tá. Próximo vídeo. Então, esse é um agachamento. Ele já tem o xizinho ali em cima, ele já denunciou. Olha bem. Sucessão de erros. Então, vou devagar. Nessa amplitude que ele desceu, ele fez uma retroversão da pelve. O que aconteceu? Ele desceu além do que a mobilidade dele permitia. Ele tem mobilidade de joelho, tá certo? A articulação do joelho funcionou. Ah, mas eu não tenho dor no joelho. Ok, mas o quadril, ele rodou. Nesse sentido que a seta está mostrando. Então, vamos ver... dá para voltar o vídeo um pouquinho, por favor? Isso. Essa viradinha, ela vai dar problema lá na frente, Adriano. Ele desconstruiu a postura. Aquilo que eu falei no início. Tudo parte da postura. E a primeira coisa que ele desconstruiu foi a postura. Então, a posição do tronco inclinado nem é um erro. Tem dois tipos de agachamento, basicamente. Nós chamamos de high bar e low bar. Os fisiculturistas, eles costumam agachar com um estilo high bar. Eles usam a barra mais alta e agacham com o tronco mais ereto. Os atletas de força, eles agacham low bar para usar uma maior flexão de tronco e carregar mais carga. Nesse vídeo também, ele tirou toda a tensão dos calcanhares e jogou para a parte média e distal do pé, ponta e médio pé. Tirou completamente o eixo de fortalecimento do quadríceps ali, tá certo? Então, aí, na vista lateral, já errou. Pode mudar, por favor? Agora vai mostrar o ângulo frontal do agachamento. Pode parar, por favor. Olha o valgo dinâmico. É mais comum em mulheres do que em homens, tá certo? Mas, principalmente os rapazes que treinam com muita carga, eles fazem isso. Não só no agachamento, no leg também, nós vamos chegar lá. Eles nem se dão conta, eles não enxergam, eles não têm visão para enxergar isso. Então quem está assistindo a gente, atenta. Se você não tiver o joelho alinhado à ponta do pé, você fez um valgo dinâmico e você errou o movimento. O valgo dinâmico, só para falar público leigo, né? Isso aqui, quem já passou, quem já foi paciente meu, sabe que a primeira coisa que eu faço é testar isso. Unipodal e depois bipodal no consultório. Então chega muita menina com condromalácia, por que eu tô tendo? Será que é musculação? Às vezes só isso daqui já denuncia o porquê que a pessoa tem isso. O valgo dinâmico, para quem não tá habituado com esse termo, é o dissincronismo entre quadril, joelho e tornozelo. Então vocês veem esse vídeo, a gente tá vendo que o joelho tá rodando para dentro, tá? Isso é muito ruim para o joelho, que é a minha especialidade, é o principal fator causador de condromalácia, é o principal fator de lesão de cruzado em mulheres e pode causar dores no quadril, pode causar impacto femoroacetabular e artrose de quadril, dentre outras dores aí, fratura por estresse em corredor, etc e tal. Então acho que isso aqui talvez seja uns pontos chaves aí da gente discutir. Continua, Ronaldo, desculpa interromper. Imagina, pode soltar o vídeo aí, vamos ver o que mais tem preparado pra gente aí. Olha bem o tornozelo, como jogou para dentro. O joelho jogou bastante. Agora, acho que repetiu o vídeo. Não, tá certo. Aí, boa. Movimento correto. Olha que interessante. Ele... Falta um tiquinho para mim, por favor. Aí, olha que interessante. Ele tem uma boa apresentação da lombar. Ele tá fazendo um agachamento low bar, tá com a barra mais baixa, que é o agachamento que eu prefiro, inclusive, para quem tem artrose, porque esse agachamento faz uma solicitação maior da musculatura acessória, tanto do glúteo como dos isquiotibiais. Ele força menos o joelho. Força menos o joelho. Uhum. Tá? Força bem menos o joelho. Mas ele está com a tensão nos calcanhares. Ele está exatamente com o peso distribuído, com tensão de calcanhares, e o joelho não ultrapassou a ponta do pé. Eu tenho um amigo que é levantador de peso profissional, ele é atleta de força. E ele tem um estudo lá que ele apresenta, que mostra que, mas o joelho, dependendo do tamanho do membro, ele pode passar a ponta do pé.
Então, talvez algumas pessoas tenham já ouvido falar sobre isso, mas estamos falando de casos especiais, e não é o caso aqui, Adriano, tá certo? Num primeiro momento, a gente está falando, para quem está treinando na academia, não estou falando de atletas de alto nível, e principalmente para portadores de artrose, tá certo? Então, esse é um movimento já em ângulo máximo para quem tem artrose, com muito trabalho, tá certo? Não é no primeiro mês, no segundo, é depois do sexto, oitavo mês, a gente vai conseguir talvez um ângulo aqui de 90 graus, dependendo da pessoa, tá certo? Continua o vídeo para mim, por favor. Vou fazer um comentário. Esse moço bonito é meu filho, puxou aqui o pai. Aí, olha que interessante. Ele respeitou a mobilidade de quadril dele, ele não abaixou além do limite, o quadril dele não rodou, como no primeiro vídeo que estava errado, tá direitinho. Então a coluna dele tá alinhadinha e o movimento tá certinho, ó. Muito bom. Agora acho que vai mostrar o ângulo frontal dele. Pode mostrar, por favor. De frente, ó, ele não faz valgo dinâmico, ó. O movimento dos joelhos, ele tá alinhadinho, a ponta do pé perfeitinho. É esse o movimento. E isso, Adriano, eu não vou dizer que o valgo dinâmico que eu vejo na academia ele seja normal. É a diferença entre normal e comum. Ele é comum, mas ele não deveria ser normal. Não é uma norma, mas Sim. É mais comum do que a gente imagina. E até indivíduos que treinam pesado, tá? Eles Sim. treinam muito pesado e você vê que o joelho perde a estabilidade, não sei se por uma fraqueza do glúteo médio, aliado à carga, ou do tornozelo, não é? Ou se está faltando a curvinha do pé, mas por alguma razão fazem um valgo dinâmico com muita carga, com carga de agachamento acima dos 150 quilos. Eu já estou recebendo, estou vendo aqui a gente tem, conforme a gente está fazendo a live, fica uma barra de pessoas comentando. Primeiro, muita gente rasgando elogio para você. Ah, obrigado. Obrigado. E segundo, muitos colegas da sua profissão. Legal. E Legal. Muita gente aqui impressionada sobre exercícios que, para quem tem artrose, de poder fazer isso, que isso é indicado para quem tem artrose. Vocês vão ficar mais felizes, tem mais coisa aí. Então vamos passando lá. Quer ver? Muda aí para mim, por favor. Esse é o agachamento indicado para quem tem artrose. Olha, com apoio, ó, só o peso do corpo, dá uma olhada, ó. Então você tá ali alinhadinho, olha que alinhamento lindo. E ó, aqui eu pedi para ele um detalhe, Adriano. Olha que interessante. Ele colocou a ponta dos dedos do pé para cima. Porque essa é uma estratégia para você deslocar a atenção para o calcanhar. Isso é educativo. Então você coloca os dedos do pé para cima, você coloca toda a atenção para o calcanhar, mantém o joelho alinhado ao tornozelo, a coluna está alinhadinha e você tem um apoio manual. Ângulo reduzido, 45 graus, com algum tempo de treinamento, a pessoa que tem artrose consegue fazer. Excelente, excelente. É possível. Gente, você tem jeito, não desista. Tá? Você não está doente, você está sofrendo um processo de deteriorização fisiológico e tem como melhorar. Tem reversão. Vamos melhorar isso daí. Muito bem. Deixa eu só... a gente vai depois parar para responder a pergunta, mas tem uma pergunta aqui do Fabrício Salles. Professor, no agachamento, qual a distância entre as pernas? O joelho deve estar alinhado aos ombros? Fabrício, teoricamente, sim. A gente parte de uma premissa que sim, mas é algo que é completamente individual. Eu tenho, por exemplo... um amigo que ele insiste em agachar com os pés unidos e ninguém tira isso dele, mas é uma exceção. Eu prefiro ampliar um pouco a base, tá certo? Com os pés um pouquinho além da linha dos ombros, você tem um melhor encaixe do fêmur acetabular, então você tem uma maior mobilidade e permissividade no quadril e você vai se sentir mais seguro. Mas se você agacha com os pés à linha dos ombros, e tem um detalhe... descalço, faça esse exercício, Fabrício. Fique descalço, junte os pés e contraia a musculatura do glúteo. Você vai perceber que os seus dedos do pé, eles vão abrir um pouquinho. O pé vai abrir um pouquinho, ele vai promover uma leve abdução. Essa posição é natural para você. Então você mantém essa posição e afaste os pés mantendo essa posição. Lembre-se, é para onde apontam os dedos do pé que os joelhos também devem apontar. Se você fizer isso, você não erra. Toca o barco, vamos lá. Tá pintando um monte de pergunta aí, mas depois a gente vai respondendo.
Acho que nós já passamos por esse, né? Ah, não. Olha aí, ó. Que bacaninha. É um outro ângulo do agachamento. Olha que bacaninha. Ele para aí, né? É um agachamento também adaptado para artrose, já com carga. Já evoluiu. Olha o ângulo, Adriano. Interessante, né? 45 graus. Movimento de contração excêntrica ou movimento vulgarmente, né, negativo, que é o movimento de descida, até 45 graus. É metade do movimento. Ele não desceu nem até 90. Interessante. Esse é um movimento possível. Com treinamento, a gente chega lá. É possível. E a lombar, ela fica numa posição extremamente segura. Segura. Você evita a flexão da lombar para quem tem área de disco, né? Percebe que o joelho apoiado, ele não ultrapassa a linha do pé, você está numa posição segura. Mas isso é um movimento que você vai sendo educado a fazer. E depois que você aprende, você não erra mais. Eu não sei se você toca algum tipo de instrumento musical. Eu sou baterista. Você é baterista? Mas imagina que a pessoa não tenha nenhum dom musical. Então ela ouve uma música, quando toca uma nota errada, ela fala, nossa, eu não sei o que é, mas está errado. Sabe aquilo quando incomoda? O movimento, depois que se aprende, acontece isso. Você fez, não, alguma coisa eu errei. Aí você vai mudando até voltar ao movimento correto. Isso acontece. Alguns alunos falam, Ronaldo, eu fui viajar, fui treinar, no começo eu não acertei, aí eu fui mudando até eu falo, não, encaixou. A pessoa sente que encaixou. É isso, ó. Movimento muito bem feitinho. Legal. Deixa eu responder uma pergunta aqui. Tem gente perguntando de próteses, quem tem prótese de quadril de joelho pode fazer, lesão de menisco, etc. e tal. Então, assim, tem que ser orientado pelo médico, porque prótese, a gente tem as próteses de última geração que permitem uma hiperflexão de joelho, é impressionante, às vezes eu publico até em rede social essa de base rotatória, por exemplo, mas tem prótese que restringe o movimento a 100, 110 graus. Então, se forçar muito, pode aumentar o risco de soltura da prótese ou dor, né? Então, sempre com orientação do médico, pode agachar a tantos graus. Lesão de menisco tem que saber o tipo de lesão. Se a lesão do menisco for dessa chamada alça de balde, começar a causar bloqueio, na verdade é contraindicado o treinamento. Tem que tratar primeiro, depois ir para musculação. Então, muito cuidado. Isso aqui é uma coisa genérica que a gente está mostrando. Para quem tem artrose e tem medo do movimento, né, nunca recebeu uma orientação, mas não pode fazer exercício sem orientação médica e sem a orientação de um treinador, pelo amor de Deus. Toca o barco, Ronaldo. Vamos lá, pode mudar o vídeo, por favor. Isso, olha que interessante. Cadeira extensora, olha a compilação de erros. Você pode voltar um pouquinho para mim, por favor? Então, a primeira coisa que está errada ali, doutor, é o relaxamento da coluna. Ele está com os ombros relaxados. A curva da lordose lombar, ela tem que ser aparente, é uma curva fisiológica, ela não pode estar apoiada. Ele fez um C com a coluna, exatamente. Né? Sim. Então, apoiou a lombar confortavelmente no banco, errou. A cabeça tá caída, tá tudo errado. Continua o vídeo para mim, por favor. Aí pode parar. Essa seta vermelha mostra o seguinte. Vocês vão perceber melhor o que eu vou falar no movimento correto. Mas ali, ele está mostrando o alinhamento dos joelhos, que está em desalinhamento com o eixo da máquina. A máquina, um pouquinho à direita do final da linha tracejada vermelha, você tem os parafusos ali. Tem um parafuso e logo abaixo tem uma marquinha vermelha, que está bem na borda da bermuda. O joelho deveria estar alinhado ao eixo da máquina. Então é o seu eixo de extensão da perna, onde você tem a sua dobradiça de joelho alinhada ao eixo da máquina. E não está. Então o que vai sofrer desgaste ali não é o eixo da máquina. Entendeu? Então a mesma máquina que pode ajudar pode arrebentar o joelho. Estourar com ele. É exatamente isso. Pode seguir, por favor. Agora eu vou mostrar uma coisa interessante que comumente as pessoas não falam. Pode parar, por favor. Volta um tiquinho. Eu quero... Isso aí, por favor. Olha que interessante. Aí tem 2 erros. Primeiro, o rolete está na altura da canela. Ele deveria estar um pouquinho mais para baixo, acima do peito do pé, mas mais no final da tíbia. Tá certo? Agora, o pé, ele está relaxado e ele deveria estar em dorsiflexão, com a ponta dos pés puxadas para trás. Por quê? Porque é quando você alonga a panturrilha e ela segura
a translação anterior da patela. Porque a panturrilha, que é aquele músculozinho chamado de gêmeos, aquela batatinha da perna, ela é biarticular. Ela insere tanto no calcâneo como no fêmur, lá em cima, atrás do joelho. Então ela tem que estar no que nós chamamos de insuficiência passiva, ela tem que estar em alongamento pleno. Isso vai ficar mais claro no vídeo correto, mas aí já dá para mostrar o erro, tá vendo? Pode tocar. Aí agora a seta está mostrando o apontamento na canela. Tá vendo? Ó? Tá completamente errado. Ó. Eu que me antecipei a marca, eu dei o spoiler. Pode continuar. Agora o movimento correto. Para um pouquinho, olha lá. Coluna alinhada. Olha a diferença do pé apontando para cima. Tá vendo? Ó? Completamente retraído. E nós chamamos isso de dorsiflexão. Aí ele está com alongamento de panturrilha, protegendo a articulação do joelho. Esse movimento, ele é um movimento correto, não para quem tem artrose, tá certo, gente? O arco aí, ele é completo, tá bom? Esse é um movimento para quem não tem dor e nem nada no joelho. Pode continuar, por favor. Olha a cadência dele, ele subiu em 1, desceu em 3, tá vendo? Ó? Bacaninha, ó. Olha agora a seta alinhando os joelhos ao eixo da máquina. É ali, ó. Qual é a dica? Primeira coisa, quando você se senta nesse equipamento, você precisa regular o encosto. Então você tem as costas apoiadas e a panturrilha, ela encosta no estofamento, no final do assento. Quando você faz isso, você está posicionado de forma adequada no movimento. Só isso. Agora ele vai fazer um movimento, próximo vídeo, isso, olha que bacaninha, para quem tem artrose, olha isso, a coluna está alinhadinha, conjugação de acertos, a coluna está alinhada, o assento está alinhado, o pé está em dorsiflexão e olha o ângulo reduzido. Esse é um ângulo de conforto, ó, voltou devagarzinho, fez a fase excêntrica bem lentinha, os ombros estão alinhados, cabeça alinhada. Olha que movimento bem feitinho. Com algum tempo de treinamento, é possível, Adriano. Tá vendo? O joelho tá alinhadinho. Ó. Pode ir lá, pode soltar. Agora ele vai fazer uma coisa que talvez choque um pouquinho. Eu atendi, semana passada, até por indicação sua, uma atleta que veio de Belém do Pará. Sim, sim. E ela só consegue fazer o movimento dali para cima. Aham. Sim. Entendeu? O movimento baixo, ela não consegue. Ela não tinha amplitude. A ADM dela, o arco de movimento dela era completamente reduzido. Sim. Então, ela só faz... Você pode dar uma adiantadinha no vídeo para mim, por favor, só para ele fazer a última fase do movimento. É aí. Ela só conseguia fazer esse movimento do meio para cima, sem a hiperextensão, tá? Sem a hiperextensão. Pode ver que ele não fez a extensão plena da perna. Ele não alinhou a perna à coxa. Então ele para um pouquinho antes, porque essa posição de hiperextensão, ela comumente causa dor. Interessante. Agora, a maior parte das pessoas, ela usa a primeira parte do movimento, que é de 90 graus até 45. Aproveitar, perguntar pro pessoal que está assistindo aqui, alguém já treinou desse jeito? Alguém já fez assim? Vai lá para a cadeira extensora, usa os dois. Agora uma pergunta, provavelmente não está no seu vídeo, porque eu falo muito para os pacientes no consultório, a questão do treinamento unilateral, porque aqui a gente está vendo as duas pernas fazendo movimento, mas muitas vezes a pessoa tem artrose numa articulação só, a gente está falando de joelho, cadeira extensora, e às vezes o joelho esquerdo está muito mais, a perna, o lado esquerdo está muito mais fraco do que o direito. Como é que se orienta a questão de treinamento unilateral? Olha que interessante. Quando o trabalho ele precisa dessa variação, eu uso de duas formas. Primeiro, eu faço o trabalho bilateral, mesmo que a perna forte ela faça 70%, 80% no movimento, mas para transferir segurança num arco de movimento para outra perna. Certo. Agora, trabalhando a perna comprometida. Aí você passa os pés à frente do rolete, não vai usar a máquina. Você, com a perna boa, apoia o pé no calcanhar da perna ruim e sobe. E deixa ela estabilizar,
faz isometria e descer sozinha. Esse trabalho é sensacional, Adriano, porque ela vai fazer o que a gente chama de negativa forçada. Ela não fez a fase positiva ou concêntrica. A fase positiva é quando o músculo ele executa a ação de encurtamento, ele faz a força voluntariamente. E não fez, porque a outra perna empurrou para cima. Uhum. Aí ele estabiliza, faz a isometriazinha e desce devagar. Então você vai adquirindo força excêntrica. A fibra ela começa a ser estimulada. E todos nós temos mais força excêntrica do que concêntrica. É mais fácil você resistir a uma carga do que voluntariamente deslocá-la. Entendeu? Então esse trabalho unilateral, ele é excelente e dá muito resultado. Muito bem, toca o barco. Famoso leg press. Vamos lá. Olha aí, ó. Primeira parte do movimento. Tem uma compilação de erros aí. Primeiro, olha essa coluna, tem um arco gigantesco aí, tá certo? Tem mais coisas, mas como eu já vi esse vídeo, ele vai mostrar tudo. Primeiro, coluna, a lombar está apoiada. Errou. A curva da lombar deveria estar aparente, a cabeça deveria estar acomodada no encosto, não está. Então, primeiro erro. A postura, erramos no primeiro. Pode tocar. Tem uma compilação de erros aí. Aí, perdeu a empurrada com o calcanhar, o pé saiu da plataforma. É mais comum do que você imagina, Adriano. É mais comum. Ele está muito baixo no apoio. A pessoa escolheu um apoio ali muito baixo e ele perdeu. Ele vai empurrar com a ponta do pé. Vai fazer força, vai sentir a perna, mas olha o ângulo de flexão do joelho. Olha o nível de agressão do joelho. Pode tocar. Interessante. Tem mais coisa aí. Pode soltar. Vai mostrar outra coisa. Olha o quadril. Perdeu o contato, o bumbum dele saiu do assento e fez o que fez no agachamento errado, fez uma retroversão da pelve. E muitas pessoas buscando amplitude, porque falam, não, eu tenho que descer mais, fazem isso. Então as pessoas perdem o contato do quadril com o assento. Perdeu, foi além da mobilidade que se tinha, errou. Então toda a coluna lombar ali está comprometida e vai irradiando, porque quando acontece essa rotação do quadril, automaticamente a lombar ela é retificada, ela é apoiada, você desalinha a coluna toda. Pode soltar. Agora eu tenho acho que um outro ângulo que vai mostrar por trás dele. Ah, tem ainda aí, ó. O joelho, ele deveria estar alinhado ao tornozelo, como no agachamento. Está alinhado à ponta do pé. Então, a perna aí tá completamente desalinhada. Pode soltar. Olha agora. O mais comum, o valgo dinâmico. Está exagerado, mas qualquer saída do eixo, onde o joelho, e a gente vai ver isso no vídeo correto, quando o joelho perde o alinhamento com a ponta do pé e joga um pouquinho para dentro, erramos. Comprometemos a postura. E comprometeu a postura, errou. Não vale a pena. Não vale a pena. Pode soltar. Então aí ele exagerou no valgo dinâmico, tá vendo? Mas para mostrar, para que fique claro qual é o erro. Acho que você voltou no mesmo vídeo. É o outro agora. Esse. Olha que bacaninha. Ó, ele tá empurrando com o calcanhar. Ele tá até tirando um pouquinho a ponta do pé, como ele fez. Olha lá em cima. Ele tirou como educativo para mostrar que ele estava empurrando com o calcanhar. Coluna completamente apoiada no encosto. Por isso o encosto do leg press, ele tem que ser longo. Tem alguns aparelhos que tem até uma pronunciação do apoio para a cabeça, como se fosse um travesseirinho ali. Mas a cabeça tem que estar apoiada. Pode tocar. O quadril estava... Volta um pouquinho para mim, por favor. Acho que entrou um outro detalhe. Olha o quadril encaixado. Entrou a setinha ali perto da mão, ó. Pode soltar o vídeo, ver se ele vai fazer. Ó, o quadril não sai do assento. Tá vendo? Ó, o quadril permanece em contato com o assento. E aí, sem nenhum valgo dinâmico. O alinhamento do joelho com a ponta do pé. Bonitinho o movimento, ó. Esse é um movimento seguro para qualquer pessoa. Volta só um minutinho, por favor. Vou dar uma dica. Deixa ele subir um pouquinho.
Deixa ele estender a perna, por favor. Aí, pode parar. Vou dar uma dica. Para quem tem um equipamento no modelo deste, que tem as barras transversais, uma boa dica é você usar a barra dele como linha de apoio do calcanhar. É sempre por ali, Adriano. Se você tiver uma altura mediana, é ali. Se você é um pouquinho menor, é um pouquinho para baixo, mas a referência é a barra, porque é onde vai vir a linha de carga sobre você, entendeu? Interessante.